Hoje eu trouxe uma convidada super especial. Eu falo isso para todos os meus convidados, né? Porque na verdade todos os meus convidados são escolhidos a dedos, vocês têm muita sorte. É a doutora Carol Sarmento, ela é intensivista e paliativista. Ela está um pouco longe aqui de São Paulo, ela mora lá no Espírito Santo e faz seu trabalho lá. E eu conheci ela nas redes sociais e a gente participou de um podcast junto, que eu vou deixar aqui na descrição do canal. Eu deixo o podcast para vocês ouvirem, que é com a outra querida doutora Regina Chamon, que eu já trouxe aqui no canal também. E a gente resolveu falar sobre vida, sobre mundo, sobre cuidado paliativo, sobre legado, né? Que são as coisas que ela gosta e que também se conecta comigo. Eu espero que vocês gostem do nosso papo. A gente vai lá para o Zoom agora falar com ela e ela vai se apresentar melhor. Oi, doutora Carol, tudo bem? Oi, Ju, eu tô ótima, e você? Eu tô ótima. Eu já te apresentei, né? Que eu te apresento fora daqui, toda fofinha, porque você sabe que eu sou sua fã. Pior que depois que eu fiz a apresentação, eu descobri várias coisas a seu respeito, né? Que você também toca piano, flauta, e eu adoro isso tudo. E eu toco só flauta doce. Doce? Dá nada não, a gente faz um dueto, tá ótimo. Eu também toco flauta doce, adoro. E eu queria que você se apresentasse, né? Porque eu só falei das fofices que eu acho de você, né? De como eu te admiro. Então, se apresenta para quem está assistindo o vídeo. Obrigada pelo convite, eu tô felizona de estar aqui, é uma honra. Meu nome é Carolina Sarmento Duarte, mas, por favor, só o Carol tá excelente. Sem senhora, sem doutora, é Carol, ponto final. Eu sou médica, mas além de ser médica, eu sou uma criatura curiosa, que gosta de um monte de coisa, que gosta de viajar, que gosta de gente, gosta de bater papo, gosta de bichos, os cachorros estão aqui, então pode ser que eles até participem dessa nossa conversa. Eu tenho eu gosto muito de um negócio chamado cuidado. E cuidado com a gente, cuidado com o outro, cuidado com o paciente, o cuidado que a gente pode oferecer para pessoas, e eu acho que cuidar de gente é um troço muito legal. Então, também é uma coisa que é uma característica minha. Eu sou muito curiosa e eu não paro quieta. Então, tem isso também. E da minha profissão, Ju, assim, vamos lá, eu sou intensivista, eu fiz clínica médica como minha primeira residência, fiz medicina intensiva, depois fiz uma pós-graduação em medicina paliativa, então eu sou uma médica intensivista e sou uma médica paliativista também. É isso. E foi por isso que eu te chamei, porque você é uma médica que trabalha na emergência, né? Assim, que é intensivista, né? E principalmente porque você pratica também o cuidado paliativo na emergência, que é uma coisa nova, né? De se falar. Eu tenho uma grande amiga que é médica, que também é intensivista e paliativista, que eu já trouxe ela aqui, né, para falar de cuidado paliativo. E esse é um assunto que eu não canso de falar, porque ainda é um assunto que tem muita... acho que a gente tem muito mito, né? Então, eu já tenho vários vídeos aqui no canal e eu vou sempre trazer gente para falar sobre isso, porque sim, cada um tem um jeito de olhar e de tratar esse assunto, né? E eu já ouvi de uma pessoa muito famosa ligada aos cuidados paliativos uma frase que eu não acho muito simpática, né? Obviamente, eu não vou falar que pessoa que é que falou isso, mas eu vou falar a frase para você e eu quero ver se você concorda com isso, tá? E daí para frente, você fale o que você quiser. Chá comigo. Te peguei, porque isso não foi combinado. Então, não estava no script. Não estava no script. Se prepara. Vamos lá. Essa pessoa que é muito ligada a cuidados paliativos e muito conhecida, né? Gosta de, numa rodinha de pessoas, quando alguém pergunta o que ela faz, ela responde que ela cuida de gente que vai morrer. Eu entendo isso como uma coisa de verdade, porque quem trabalha na área da saúde, seja médico, seja enfermeiro e tal,
cuida de pessoas doentes. E sim, todos nós vamos morrer, né? Não só quem está ali no cuidado intensivo, na UTI, ou quem tem câncer, ou quem tem HIV, ou quem está com Covid. Mas uma coisa é certa, todos nós vamos morrer. Então, às vezes me soa muito simpático essa afirmação, mas talvez ela seja verdadeira, né? Então, vocês estão cuidando de quem vai morrer, porque todo mundo vai morrer. Então, se você não quiser comentar a frase, você não comenta, mas eu já vou fazer uma pergunta que é para você aí viajar no tema. Qual que é a tara do paliativista, né? Do médico paliativista, né? Qual que é... Aí eu vou falar a palavra, qual que é o tesão, né, de ser paliativista? Ju, eu acho assim, a frase é uma frase que ela é uma verdade, mas que a gente também tem que aplicar essa mesma frase a todo médico, a todo profissional da saúde, que cuide de pessoas que tenham doenças que ameacem a vida delas. Então, faticamente, todos nós, muito provavelmente, a gente vai estar cuidando de pessoas que é muito provável que morram, inclusive, sob os nossos cuidados, durante o nosso período de assistência e por aí vai, né? Se a gente puxa até o conceito de cuidado paliativo, não é falar de cuidar de quem está morrendo, é cuidar de quem tem uma doença que ameaça a continuidade da vida dessa pessoa, né? E perceba, o conceito também não está falando que é cuidar de quem não vai ter cura, ou de quem está no final da vida, ou de quem está nos 49 do segundo tempo e por aí vai. Então, se a gente consegue entender isso de uma maneira um pouco mais ampla, por que eu não posso falar de cuidar, por exemplo, de uma mulher que tem um diagnóstico recente de um câncer de mama e que no dia do diagnóstico dela, obviamente, né, o mundo dela vai cair, ela vai sofrer pra caceta num monte de cenário. Não só no cenário físico, mas no cenário social, psicológico, espiritual. Por que essa paciente, que pode inclusive ser curada da doença dela, não pode ter assistência também de uma equipe paliativista? Então, esses tabus, de certa forma, de entender que faticamente você tem que cuidar, você vai cuidar de gente que está morrendo ou que faticamente vai morrer, a gente tem que começar a entender de um prisma um pouco diferente. Essa é a minha opinião. E eu falo bem assim, que todo dia que eu acordo, que eu vou trabalhar, olha eu já botando as pernas para cima, hein? Todo dia que eu acordo e que eu vou trabalhar na minha versão paliativista, eu também sou intensivista, né? Eu trabalho lá dentro da UTI, mas acho que 30% da minha carga laboral é lá dentro. Hoje em dia, uns 70% dela é no cuidado paliativo. Eu tenho que ter 3 coisas na minha cabeça, que eu falo que tem que ser a tara de todo paliativista. Eu tenho que estar focada em controlar sintoma. Então, quem eu for atender, obviamente, é um binômio, né? Paciente e família, eu tenho que estar focada em deixar essa pessoa confortável, sem dor, sem falta de ar, sem ansiedade, dormindo bem, comendo bem, com a boca molhadinha, sem estar constipado, sem estar nauseado, com tudo isso muito bem controlado. Então, controle de sintoma tem que ser da ordem do dia para mim. Segunda coisa, tem que ser um troço chamado alívio de sofrimento. E quando eu falo de alívio de sofrimento, é olhar para essa turma que está ali e falar, galera, se é o sofrimento físico, estamos aqui. Se é o sofrimento psicológico, bora em time fazer isso aqui ser diferente. Se é medo, se é ansiedade, se é um cadinho de depressão, se é raiva, o que eu posso fazer, eu e time, obviamente, né, que não sou eu sozinha, para assistir vocês e fazer isso ficar melhor. Se é o sofrimento social, estou longe da minha família, estou longe do meu pet, cara, eu queria casar, eu queria, na verdade, retornar para o meu círculo social, queria tentar voltar a me reintegrar para o trabalho. Eu tenho algum benefício? Tem alguma coisa que eu posso ter para comprar um carro legal? Posso? Tem alguma coisa que pode me ajudar? Vamos lá, vamos falar disso. E o sofrimento espiritual também. Então, se a gente olha para esses sofrimentos e fala, vem cá, que a gente também vai te ajudar, essa pessoa e essa família com certeza vão viver muito melhor. E a terceira coisa que eu acho que assim tem que estar na minha cabeça é promover bem-estar. Essas pessoas têm que estar alimentadas e lembradas do que lhes façam bem há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, do que daqui 2 anos, se a gente se encontrar, vai seguir te fazendo bem. Então, fazer essas pessoas, de certa forma, resgatarem práticas, às vezes, muito simples, como botar um pé na areia da praia, comer uma comida que é uma comida afetiva, resgatar um hobby, uma atividade manual, ouvir música, ler um livro,
partilhar um momento com a família. Então, trazer essas coisas para o dia a dia das pessoas. Então, se a gente entende que o papel do paliativista é um papel, eu acho que nesse tripé, sabe? De controlar sintoma, aliviar sofrimento e promover bem-estar, e isso tem que estar na minha mente. Se eu paro para tomar um cafezinho, se eu vou no banheiro fazer um xixi, eu tenho que voltar e lembrar qual é o meu papel. Eu acho que fica, de certa forma, uma prática muito mais prazerosa, gostosa, factível, melhor aceita, inclusive, para os pacientes que entendem que você é um parceirão para tentar estar promovendo isso para as pessoas. Então, Mais ou menos por aí. ouvindo tudo isso que você falou, eu fiquei aqui pensando, porque a maioria do público que assiste meus vídeos são pacientes, não necessariamente de câncer de mama, a maioria sim, mas tem muito paciente homem com outro tipo de câncer. Sim. Tem muita gente no meu canal que eu sei porque se comunica comigo, e tem muita família também, né? E eu vi que você falou muito desse cuidado, não só com quem está lá internadinho, mas com essa família que está ali, que está indo saber da pessoa, não sei se pode entrar ou não, mas enfim, que está indo visitar e que tá buscando também esse bem-estar desse ente querido. Então, eu vi o quanto isso é importante para você, como médica intensivista e paliativista. Ju, na verdade, isso é conceitual. Isso está no conceito, sabia? Às vezes a gente olha e fala, cara, que conceito é esse? E a gente que... Imagina que toda vez que eu vou começar do zero um relacionamento com um paciente, com uma família, eu tenho que apresentar que negócio é esse de cuidado paliativo. Obviamente que todos eles sentam na frente da gente assim, brancos, né? Sim. Com medo. Antes de você falar, é que eu ia chegar nisso, né? Então, o que eu entendo dessa tua fala é que cai por terra aquela ideia que eu não tenho mais, mas que muita gente tem, e é por isso que eu trouxe você aqui, de que o cuidado paliativo é para quando a pessoa está naquela fase terminal. E não, você aqui me trouxe de promover um bem-estar, né? Para uma pessoa que está naquele momento, mas que você ainda falou, daqui a 5, 10 anos eu posso encontrar com essa pessoa. Então, assim, não é só para essa coisa do terminal, que até pouco tempo a gente achava que cuidado paliativo era para aqueles dias finais, que também que eu sei, óbvio. Você sabe que esse viés, essa opinião de que cuidado paliativo é igual a cuidado de final de vida, ela é muito prevalente. E ela não é só prevalente para o paciente, ela é prevalente, infelizmente, no meio médico. Tem muito médico que acha que, imagina, está muito cedo para botar no cuidado paliativo, ele não está morrendo, está longe disso. E a gente olha assim e fala, coleguinha, você está desatualizado nessa conversa, está precisando dar umas estudadas aí, né? Então, essa questão de casar cuidado paliativo e dizer cuidado paliativo é igual a cuidado de final de vida, isso é muito desatualizado. Cuidado paliativo é essa sala aqui, ó. E cuidado de final de vida é a cadeira que eu estou sentada dentro dessa sala. Então, é um conjunto dentro de um universo muito maior. Da mesma maneira, Ju, que outras áreas médicas, como, por exemplo, um intensivista, no meu caso, eu tenho que saber falar, promover e cuidar no final da vida das pessoas que possam estar lá na UTI. Um emergencista também, um oncologista também, um cardiologista, um pneumo, um pediatra. A gente vai ter crianças que, infelizmente, apesar de uma idade tão tenra, tão curtinha, vão estar no final da vida. Então, cuidar no final da vida não é uma prerrogativa só de paliativista, sabe? Cuidar no final da vida é uma prerrogativa de todo médico, todo profissional de saúde que cuide de pacientes nessas áreas. Então, assim, primeira coisa é desmistificar. E você, se por acaso você, sendo paciente, se o seu oncologista, já que a gente está falando com o público oncológico, falar, ó, vamos para o paliativista, vai sem medo, vai tranquilo, vai de peito aberto, porque você vai ser abraçado por um time de profissional, um time de gente que vai estar tarado, desculpa a palavra, né? Para essas três coisas, que são justamente controlar sintoma, aliviar sofrimento e promover bem-estar. Isso tem impacto direto, Ju, em sobrevida, em qualidade de vida, em tratamento que vai dar melhores resultados, dar melhores desfechos. Isso faz a gente ter melhor adesão ao tratamento. Isso faz a gente procurar muito menos o hospital com sintoma não controlado, com crise de dor, vomitando até a alma. Então, se a gente pode ter esse tipo de assistência que faz você viver mais, viver bem e viver melhor, e continuar, obviamente, casadinho com isso, né, com o seu tratamento, que é a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, fazendo isso casado, o paciente vai muito melhor, a família vai muito melhor.
é totalmente diferente essa história quando a gente está casado assim, sabe? O oncologista que trabalha junto, tá, ele barganha, ele fala assim, olha só, você precisa ir na Carol. Eu só vou te atender se você for na Carol. Aí chega o paciente assim na minha frente, meu médico disse só vai continuar se eu vier aqui em você. Eu falei, então tá jóia, vamos lá. E aí a gente começa, no caso, essa abordagem do jeito que eu estou te falando. É exatamente isso. Você falou uma coisa muito, muito interessante para esse público meu, porque eu realmente tenho muito filho de paciente, muito marido de mulheres com câncer de mama que me procuram muito, sem a mãe ou a mulher saber que eles estão... Porque eles têm muitas dúvidas de como tratar essa mulher, né? E o que eu vejo também, porque eu navego muito aí em grupos, em várias coisas de pacientes, né? Óbvio, porque é a matéria-prima para o meu canal, né? Porque eu vejo que as pessoas pensam as bobagens que elas estão falando ou os acertos que elas também estão cometendo, que legal, né? Vejo uma... Não que eu seja uma especialista em nada, gente. Eu só sou uma jurássica, né, como paciente. Eu tenho 14 anos de tratamento, então eu tenho uma experiência realmente diferente de muita gente. E o que você falou foi muito importante, porque você falou de que, às vezes, o oncologista, ele ainda em 2021, ele não quer encaminhar para o cuidado paliativo. E quando o próprio paciente chega e fala assim, não, mas eu queria ir... Ele fala assim, não está na hora ainda. E não são não é um nem são dois, são muitos oncologistas que ainda são assim. E quando o oncologista não é assim e propõe isso para paciente, a família não quer. Existe também da família não querer. Então, acho que esse vídeo é muito providencial para esse recado. Se o vídeo acabasse agora nessa tua última fala, já teria valido, né? Porque, tipo assim, olha, o cuidado paliativo não é porque você está em cuidado paliativo que você vai morrer amanhã. Né? A gente pode te dar um suporte para você viver bem nessa condição que você está neste momento. Mas, Ju, é isso, sabe? Você sabe que as pessoas, às vezes, me mandam mensagem falando, é a mesma coisa? Meu médico me mandou, eu falei, olha, não é não, vamos bater um papinho sobre isso. E eu acho que é muito do nosso papel, seja o teu como paciente também, como uma fomentadora do assunto, né? Uma pessoa que, de maneira tão diligente, está levando essa conversa para famílias, para pacientes, né? Até para outras pessoas que querem uma informação de qualidade também. Mas é legal a gente falar isso de maneira muito certa. E eu costumo dizer, sabe, que as pessoas têm um medo e, de certa forma, um pavor, né, de chegar assim e falar, gente, ela vai falar de morte. A gente está muito, muito, muito afim de falar de vida. E de falar de vida com qualidade, de falar de vida trazendo os teus valores para o centro do tratamento, te fazendo estar bem para seguir pleno, maravilhoso e vivendo uma vida tão longa quanto possível, né? Se a gente estivesse tendo essa conversa, assim, Ju, talvez há alguns anos atrás, a gente não teria possibilidade de olhar para doenças como, por exemplo, o câncer de mama, o câncer de próstata, e falar que a gente cuida dessas doenças como a gente cuida de doenças crônicas. São doenças... Olha a sua história, olha quantos anos desse relacionamento teu nesse processo, né? Então, assim, a gente... Tudo bem, a minha doença é uma doença avançada, ok. Eu sei que a minha doença não vai zerar, ok, mas vamos viver com qualidade e vamos controlar a danada. E a gente está aqui para isso, justamente para prover, junto com o oncologista, e não é um papo excludente, sabe, Ju? Eu acho que, às vezes, tem muito médico que acha que é assim, você vai para uma porta ou para outra, ou você vai ficar aqui comigo para a gente falar de químio, rádio e tudo mais, ou você vai para o cuidado paliativo. Não é isso, não é você chegar e falar, escolhe uma porta aí, paciente. Não é, gente, em definitivo. As coisas, elas são em paralelo. E quanto antes a gente começar essa conversa, tão melhor, tão melhores os desfechos também. Então, assim, vai sem medo. E se por acaso o médico ouvir essa conversa aqui, eu falo, colega, vamos estudar, né? Vamos ver o que a ASCO está falando. E já tem anos, sabe? Eu não estou falando de dados recentes de literatura. De certa forma, hoje em dia a gente entende também que qualidade de excelência
em oncologia é fazer oncologia e cuidado paliativo cada Ai, dia. gente, isso é sonho, né? Eu adoro. Todos os oncologistas podiam ter uma formação. Eu já falei isso num podcast que a gente participou junto. Eu vou deixar aqui linkado também o nosso podcast. É uma Aham. overdose da gente, porque é legal. Que eu falo isso, né? Que eu faço algumas apresentações para. Eles chamam de aulas, né? Para estudantes de medicina. Olha que chique, né? Que me confiam essa tarefa de eu falar para futuros médicos, né? Que isso me dá um prazer enorme em fazer. E tem uma parte da minha apresentação que eu fiz especialmente para os estudantes, que eu falo assim, com qual quimioterapia se trata sofrimento, né? Então, assim, a gente que tem câncer, se pegar um médico desses que ainda não se abriram, ele só sabe te prescrever o remédio. Sim, isso também é o papel do médico. Mas se ele tiver uma formação em cuidados paliativos, ele já sabe que sofrimento não se cura com químio e que ele vai ter que ter uma outra abordagem. Ou se ele não tiver isso, mas ele souber, então ele vai te encaminhar. Então, eu acho que esse vídeo eu quis fazer também com você, porque eu sei dessa tua pegada, né? Todo mundo que eu trouxe aqui para falar disso também tem algo parecido, porque eu não ia trazer ninguém aqui que não falasse desse jeito, né? De como é importante que a gente desmistifique nós como pacientes, né? Os médicos também se abram, porque muito médico também assiste o meu canal, né? E como é importante para a gente. E eu fico muito orgulhosa de poder falar para futuros médicos, né? Porque eu acredito que eu planto uma sementinha lá de que eles, quando eles tiverem clinicando, é assim que fala, clinicando, né? Quando estiverem trabalhando, atuando mesmo como médicos, eles vão lembrar daquela moça, ou mulher, ou véia, ou seja o que for, que um dia falou para eles, né? Olha, eu tenho câncer avançado, mas eu quero ser bem cuidada, né? Eu quero continuar vivendo, né? E se você pode me ajudar nisso, que bom, porque eu acho que o médico tem essa função e capacidade. É isso mesmo? Falei alguma besteira? Não, você falou certinho. E assim, Ju, eu sou médica há 15 anos, né? A minha geração é uma geração que não estudou isso. Eu luto, eu faço questão de plantar sementinhas também de maneira voluntária, justamente porque eu acredito que a próxima geração, ou quem vier depois da gente, tem que estar ligado nessas coisas, tem que estar com essas habilidades também desenvolvidas. Você não precisa ser um especialista em cuidado paliativo, mas você precisa entender que você tem que olhar o sofrimento, você tem que controlar o sintoma, você tem que saber conversar com essa pessoa, você tem que saber fazer um planejamento de cuidado adequado para esse paciente, para essa família. Você tem que saber falar sobre prognóstico, você tem que empurrar essa conversa para um outro médico. São coisas que são habilidades que são construídas, ensinadas. Você tem que saber de cuidar de pacientes em final da vida. Você não tem que ser aquele cara que age por costume, sou acostumado a entubar todo mundo que chega no meu plantão. Não é assim que a banda tem que tocar, né? Então, se a gente, por acaso, consegue impactar quem vai vir, eu falo que, na verdade, eu estou investindo no futuro, né? Porque vai que esses meninos vão cuidar da gente, né? Tomara que cuide direitinho, né? Olha, eu dei muita sorte de não ter morrido, sério. Porque eu assisti a morte de muitas amigas que eu fiz ao longo desses 14 anos, né? Porque os pacientes, a gente tem um contato muito grande com outros pacientes, por causa daquela rotina de tratamento. Então, a gente acaba fazendo quimioterapia sempre no mesmo dia que aquela outra pessoa, lá nos 21 dias ou 28, Uhum. uma vez por semana, não importa. E a gente acaba fazendo amigos mesmo, que eu falo que é amigos de infância. Por quê? Porque a gente tem um mesmo lugar de fala, a gente vive a mesma coisa, a gente fala a mesma língua, né? Então eu fiz muitas amigas nesse tempo e muitas delas morreram, né?
E eu vi coisas absurdas acontecendo. Coisas absurdas acontecendo nos últimos dias da vida dessas mulheres. Eu tenho uma coisa muito forte na minha cabeça de uma amiga, muito amiga mesmo, que eu estive com ela 6 horas antes dela morrer, né? E ela teve um tratamento. Ela sim estava no que a gente chama final do corredor, né? Antigamente, quando se falava em cuidado paliativo, a gente falava no final do corredor, né? Daquela ala do hospital que estava lá só para pôr quem estava no bico do corvo para morrer dali a 1, 2 dias, 3, naquela semana. E eu, por isso que eu falo, graças a Deus eu ainda não morri, porque eu tenho certeza que eu vou morrer bem, porque eu tenho assim, eu já estou construindo um exército de gente que sabe o que eu quero, vou deixar isso por escrito, estou aprendendo sobre, né, sobre morrer bem. Então, acho que esse vídeo era esse recado que eu queria dar. Então, eu como paciente, estou falando toda essa experiência, como eu quero chegar bem no meu final de vida, mas cuidado paliativo não é sobre isso só, né? Exato. É sobre essa vida. Olha, eu estou vivendo há 14 anos com câncer, eu estou em contato com o cuidado paliativo, sei lá, uns 3 anos, mas no último ano um pouco mais, aprendendo sobre. E eu, obviamente, que eu continuo tendo um sentimento em relação à morte que é difícil, né? Ninguém quer morrer, ninguém quer sofrer, mas eu sei que existe um cuidado para mim enquanto eu vivo essa vida como paciente. Eu achei legal que você falou, que inclusive no podcast, o doutor... Nossa, esqueci o nome do doutor. Fala. Loreno. O doutor Loreno Cesana. Me perdoa, doutor, é porque eu esqueço até o meu nome às vezes. Vocês falaram uma coisa muito interessante, assim, e você falou no começo do nosso papo de observar o que aquele paciente que naquele momento está internado, o que ele quer, porque às vezes pode parecer uma coisa banal. E eu lembro que ele falou de um caso do paciente que não conseguia se concentrar lá naquele tratamento, naquele problema sério que ele estava tendo naquele momento, porque ele estava preocupado com o carro dele. Agora eu não me lembro a história. A revisão do carro. Era um caso que a gente estava cuidando junto. Estava na hora da... E aí, o que vocês fizeram? Providenciaram... Não sei se você estava... Era você que estava nessa história? Era você? Era. Não lembro mais. E vocês providenciaram... O doente queria ir embora de todo jeito. Ele falou, mas tu não pode ir embora desse jeito. A gente está precisando do oxigênio ainda. Essa traqueostomia está recém-feita. Calma, o senhor vai para casa. A gente está ajeitando, mas calma. Ele, não, mas eu tenho que ir. Afinal das contas, era uma outra demanda que, às vezes, se você não conhece o paciente, você não conhece o que está por trás, o que são os valores dele, você não consegue extrair qual que é aquela demanda. E era uma demanda de fazer a revisão do carro. E quando você chega e fala, beleza, então vamos pegar aqui seu secretário, a agenda birosca da revisão, o senhor vai ficar tranquilo, a gente vai terminar de tratar essa pneumonia, o senhor vai para casa sossegado, com essa tráqueo recém-feita e sua revisão feita. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Pronto, o paciente ficou sossegado. Então, e esse olhar, esse cuidado, pode parecer uma bobagem para algumas pessoas, mas não é. Quem está assistindo aqui a gente já ficou internado por muito tempo. Eu já fiquei internada por muito tempo, não porque eu estava grave, não. Eu fiquei internada uns 12 dias, porque eu peguei, era grave, porque eu peguei uma baita de uma infecção, né? Porque eu fiz coisa errada, eu comi frutos do mar no momento que eu não poderia, e aí já viu o que aconteceu. Eu fiquei 12 dias no hospital, foi... Às vezes a gente tem umas coisas, porque a gente não programa ir para o hospital, né? Não programa ter uma infecção, não programa fazer uma cirurgia. E aí eu não tinha nada preparado para isso, então também tinha umas preocupações, mas eu tinha que fazer, não, mas é o dia de não sei o quê, é o dia de não sei o quê. Aí eu estava lá tomando meu antibiótico, eu não estava morrendo, eu não estava com nenhuma urgência, assim, não que não fosse grave, porque uma infecção é sempre grave, mas você entendeu, né? Eu não estava ali tendo um... Sim, sim.
Mas te tirou da sua CNTP, das suas condições normais de temperatura e pressão, deu uma chacoalhada, tirou da sua zona de conforto, e aí um monte de coisa aparece, né? Aí, como você falou isso logo no começo, aí eu lembrei disso também do podcast, porque, obviamente, eu tenho uma memória péssima, e hoje eu fui ouvir o nosso podcast de novo, né? E eu vi quanta coisa interessante. Eu vou deixar o podcast. Quanta coisa interessante a gente falou lá sobre cuidado, que não é necessariamente o cuidado de dar um remédio, ou de... Claro que esse é importantíssimo, né? Para tirar dor. Mas que existem outros cuidados, né? Você falou, às vezes, um pé na areia, né? Pé na areia, a caipirinha. Mas é tipo isso. Mas você sabe que é muito sobre ampliar o olhar e entender que você não está tratando de uma doença, você está tratando de uma pessoa. Você não está inclusive, tratando de um ser que tem uma biografia, que tem uma história, que tem valores, que tem gostos, que tem preferências, que tem sonhos, e que muitas vezes as coisas devem ser direcionadas para você trazer tudo isso para o cenário do cuidado do paciente. A gente já sabe, já tem alguns bons anos, a gente tem literatura de sobra para poder embasar isso e falar que quanto mais a gente casa todos esses ingredientes ao cuidado, esse paciente vai melhor, essa família vai melhor. É tão claro que as famílias que são assistidas desses pacientes têm muito menos transtorno de ansiedade, têm muito menos transtorno de depressão, são pessoas que conseguem experimentar menos angústia. Então, e olha que a gente não está nem falando sobre outras coisas, né? Se a gente fosse abrir a gaveta, querer falar de espiritualidade, falar de um monte de coisa legal que tem no meio disso também, né? Mas eu acho, Ju, que tem que ficar um recado que, assim, gente, perde esse medo, né? Vai de peito aberto. Se o teu médico chegar e falar, vamos lá, vamos começar com a equipe de cuidado paliativo, vamos, isso é positivo. Se você, por acaso, se o teu médico não falou, dá uma cutucada, doutor, o que tem que passar com a equipe de cuidado paliativo? E não é sobre não, agora não. A partir do momento que a gente tem um diagnóstico de uma doença que ameaça a vida da gente, a gente deve sim ter esse tipo de suporte. Pode ser tem muito paciente meu, Ju, que inclusive não toma um remédio, mas está ali. A cada 2 meses a gente vem, a gente se olha, a gente tenta se orientar no que possa ser prática de bem-estar para essa pessoa, alívio de sofrimento, controle de sintoma, e a gente vai alinhando coisas que possam agregar para o cuidado dessa pessoa de todo dia. Isso faz diferença. Não, só para a gente terminar, né? Porque senão a gente já falou um tanto. Então, só para terminar, eu vou fazer uma última pergunta. Você já até respondeu, mas só para a gente reforçar. Agora é para a doutora Carol. Ui. Ativista, intensivista, gostosa. Brincadeira. O cuidado paliativo pode se beneficiar do cuidado paliativo? Quem vai se curar também? Pode. Eu vou te falar que a gente também não é Deus, não tem uma bola de cristal, né? Para olhar para o doente e falar, você vai ser curado, você não vai ser curado, não é bem assim. E a gente sabe, Ju, que o paciente, quando ele tem um diagnóstico, desde o início do diagnóstico dele, ele sofre. Muitas vezes o sofrimento não é nem da ordem física, né? Mas o paciente vai sofrer por outras questões psicológicas, sociais, espirituais e por aí vai. Se esse paciente ele recebe uma camadinha extra no cuidado dele, ele fica mais fortificado para dar conta de passar por esse caminho do tratamento. Então, a gente não pode chegar e falar assim, então, você é um paciente candidato à cura, esquece de falar de cuidado paliativo. Não, cuidado paliativo traz benefício para essa pessoa também, porque está focado naquele tripézinho, né, que eu te falei, né, que é justamente o controle de sintoma, o alívio de sofrimento e a prática de bem-estar. Isso sempre é bem-vindo. Isso sempre é bem-vindo, com certeza. Então, gente, acho que o recado maior é assim, não tenham medo, cuidado paliativo não é porque você vai consultar um médico paliativista que você está se encaminhando para a morte, né? Que você vai morrer dali 2 dias. Sim, o cuidado paliativo é tudo isso que a gente falou, é também para o final de vida, mas é fundamentalmente para quem tem uma doença que ameaça a vida,
né? E essa doença pode estar no estágio avançado, como está para mim, mas que eu tô ótima, que eu tô vivendo super bem, que eu não pretendo morrer nos próximos 10 anos, e eu posso estar precisando mais, né? E aí Sim. tem o tal do tripézinho da doutora Carol, que vai fazer a minha vida ficar melhor se eu estiver nessa condição, né? De muito Certamente. bonito. Então, eu acho Certamente. que esse é o maior recado desse vídeo, que na verdade, sempre que eu trago alguém aqui para falar sobre cuidado paliativo, é esse o recado. Olha, tira isso da cabeça. Família, vocês que me assistem muito, tira, se for o caso, leva, vai ser bom não só para o paciente que você está cuidando ou está acompanhando, ou o paciente que é o seu querido, mas vai ser bom para todo mundo, inclusive, principalmente também para vocês, né, família? Então é isso. Exato. Você quer Ju, eu falar? queria te agradecer. Eu tô felizona de estar aqui, foi muito massa. Você vê que a gente começou a falar, uma coisa puxa a outra e vai sossegado. Gente, obrigada, Ju, obrigada pela oportunidade. E, obviamente, se eu puder tirar alguma outra dúvida, se vocês quiserem bater um papo, se a gente às vezes quiser fazer um outro assunto dentro disso aqui, conta comigo sempre, tamo junto. Com certeza, eu vou falar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar nos comentários desse vídeo, pode ir no Instagram, que eu passo para a doutora, ou tem a tua rede social, você quer dar a sua rede social ou não? Ah, sim, sem problema. O meu Instagram não é um Instagram totalmente profissional, até porque eu não costumo separar o CPF do CNPJ, né? Mas estejam à vontade, né? Sem problema nenhum. Carola Sarmento. Se quiser, por acaso, o e-mail, carolasarmento@gmail.com. Gente, não é difícil a gente se achar, a gente bater um papo. Ou se não, vocês mandam para mim que eu encaminho, e eu não gosto de deixar ninguém sem resposta. Tem gente que me manda recado e fala assim, ai, eu não sei se você vai ver esse recado, se você vai responder. Gente, eu ainda consigo ver todos os recados, né? Às vezes eu não respondo a todos os comentários, porque às vezes é só comentário falando que adorou, que não sei o que, eu vou lá dar uma curtidinha, porque eu tenho muito para responder, eu tenho muita coisa para ver. Mas quando é uma pergunta, eu nunca deixo sem resposta. E se por acaso ficou sem resposta, é porque passou batido, porque realmente é bastante coisa. Então é isso, eu também amei falar com você, adorei. Eu espero tão bacana. Agora eu vou cobrar aquela live que você falou que vai me chamar, né? Bora, vai ser massa. Na próxima vez a gente toca até piano. Oba! Então é isso. Obrigada, Carol. Amei o papo. Imagina. Um beijo bem grandão. Um beijo para vocês também. Espero que vocês tenham amado o vídeo. Eu sempre amo fazer vídeo com convidados, né? Porque a gente acaba conversando muito, acaba aprendendo muito, acaba dando e recebendo, fazendo reflexões. Então eu espero que vocês tenham curtido como eu curti, que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês continuem me seguindo aqui nas redes sociais, ativem o sininho para receber as notificações de quando tem vídeo no ar. E a gente se vê segunda-feira que vem. Um beijo!